A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura. Publicações Pão Diário. Primeira edição 2020, terceira impressão 2023. Hoje vamos ler a segunda parte do capítulo 5, O Conhecimento Cristão, da página 105 à página 116. 4. Porque todos os cristãos devem se dedicar a buscar aumentar seu conhecimento acerca da divindade. Os cristãos não devem se contentar com os graus de conhecimento do divino que já obtiveram. Não deve satisfazê-los saber apenas o absolutamente necessário para a salvação. Eles devem procurar progredir. Esse esforço para progredir em tal conhecimento não deve ser visto como algo incidental. Todos os cristãos devem torná-lo um compromisso. Eles devem considerá-lo parte de seus afazeres diários e não diminuir a sua importância. Deve ser visto como parte considerável da realização do seu elevado chamado. Pois, sem dúvida, grande parte da nossa atividade deve consistir em empregar as habilidades especiais pelas quais somos distinguidos dos animais, no tocante às coisas que são o motivo de ser dessas faculdades. A causa por que não são concedidas capacidades superiores à dos animais irracionais é sermos, de fato, projetados para um propósito superior. Aquilo que o Criador pretendeu que fosse o nosso principal propósito é algo acima do que ele pretendeu que o animal fosse, e por isso nos deu poderes superiores. Portanto, sem dúvida, uma parte considerável da nossa atividade deve ser melhorar nossas faculdades superiores. Porém, a capacidade pela qual somos principalmente distinguidos dos animais irracionais é a faculdade da compreensão. Segue-se, então, que devemos fazer com que a nossa principal atividade seja aprimorar essa habilidade, e de modo algum exercê-la como uma atividade incidental. Tornamos o aperfeiçoamento dessa faculdade uma atividade incidental de fato, tornarmos a própria capacidade da compreensão uma faculdade marginal, se assim posso dizer, algo de menor importância do que outras, enquanto ela é, de fato, a mais elevada que possuímos. Porém, não podemos fazer do aprimoramento da nossa faculdade intelectual uma habilidade se não fizermos o nosso aprimoramento no conhecimento real ser um propósito. De modo que quem não faz disso boa parte do seu propósito, mas em vez de aprimorar o seu entendimento para adquirir conhecimento, dedica-se principalmente ao seu poder inferior, agradar os seus sentidos e gratificar os seus apetites animais. Esse não apenas se comporta de maneira não adequada aos cristãos, mas também age como se houvesse esquecido que são humanos, que Deus os pôs acima dos animais irracionais ao dar-lhes entendimento. Deus concedeu ao homem algumas coisas em comum com os animais irracionais, como, por exemplo, seus sentidos externos, seus desejos físicos, a capacidade de sentir prazer e dor corporal e outras habilidades naturais, e algumas coisas superiores às desses animais, sendo a principal delas a capacidade de entendimento e raciocínio. Ora, Deus jamais concedeu ao homem essas faculdades para serem sujeitas ao que ele tem em comum com os animais. Isso seria uma grande confusão e o equivalente a fazer o homem ser servo dos animais. Pelo contrário, ele deu esses poderes inferiores para serem empregados em subserviência ao entendimento do homem. Portanto, melhorar o entendimento adquirindo conhecimento precisa ser uma grande parte da atividade principal do homem. Se assim for, então seguir-se-á que deve ser uma parte principal da sua atividade aprimorar o seu entendimento em adquirir conhecimento divino ou conhecimento das coisas da divindade, porque o conhecimento dessas coisas é a razão de ser dessa faculdade. Deus concedeu ao homem a capacidade do entendimento, principalmente para que ele pudesse entender as coisas divinas. Os pagãos mais sábios tinham consciência de que a principal atividade do homem era o aprimoramento e exercício do seu entendimento, porém não conheciam o objeto acerca do qual o entendimento deveria ser empregado. A filosofia era a ciência a que muitos deles pensavam que deveriam primeiramente empregar o entendimento.
Consequentemente, tornaram sua principal atividade estudá-la. Nós, porém, que desfrutamos da luz do Evangelho, somos mais felizes. Não somos deixados no escuro quanto a esse ponto específico. Deus nos falou principalmente sobre coisas em que devemos empregar o nosso entendimento, tendo-nos dado um livro repleto de instruções divinas, oferecendo muitos propósitos gloriosos acerca das quais todas as criaturas racionais devem empregar, principalmente o seu entendimento. Essas instruções são adequadas a pessoas de todas as capacidades e condições e são apropriadas para serem estudadas não apenas por operários, mas por pessoas de todo o caráter, letrados e iletrados, jovens e velhos, homens e mulheres. Portanto, a aquisição de conhecimento nessas coisas deve ser o compromisso principal de todos aqueles que têm a vontade de usufruir das Sagradas Escrituras. Letra B. As verdades da divindade têm excelência superlativa e são dignas de que todos se esforcem para crescer no conhecimento delas. Elas estão tão acima de tudo que é tratado em outras ciências quanto o céu está acima da terra. O próprio Deus, o eterno 3 em 1, é o principal objeto dessa ciência. A seguir, Jesus Cristo como Deus, homem e mediador, e a obra gloriosa da redenção, a obra mais gloriosa jamais realizada, e depois as grandiosas coisas do mundo celestial, a herança gloriosa e eterna comprada por Cristo e prometida no Evangelho, a obra do Espírito Santo de Deus no coração dos homens. Nosso dever para com Deus é a maneira pela qual nós mesmos podemos nos tornar semelhantes a anjos e ao próprio Deus à nossa medida. Todos esses assuntos são objetos dessa ciência. Coisas como essas foram o principal tema de estudo dos santos patriarcas, profetas e apóstolos e dos homens mais excelentes que já existiram, e são também um objeto de estudo para os anjos no céu. 1 Pedro 1, 10, 12. Eles são tão excelentes e dignos de serem conhecidos que seu conhecimento recompensará ricamente todas as dores e esforços de uma busca sincera por eles. Se um grande tesouro de ouro e pérolas fosse encontrado acidentalmente e aberto em circunstâncias tais que todos pudessem ter tanto quanto pudessem pegar, não pensariam estes que valeria a pena fazer dessa coleta um compromisso enquanto o tesouro durasse? Porém, o tesouro de conhecimento divino contido nas Escrituras e provido para que cada um reúna para si o máximo que puder é muito mais rico do que ouro ou pérolas. Quão ocupados estão todos os tipos de homem no mundo todo em obter riquezas? Em obter riquezas. Porém, esse conhecimento é um tipo de riqueza muito melhor do que aquele que eles tão diligente e laboriosamente buscam. Letra C. As verdades divinas não dizem respeito somente aos ministros, sendo de infinita importância para todos os cristãos. Não ocorre com a doutrina da divindade o mesmo que com as doutrinas da filosofia e de outras ciências. Estas últimas são geralmente pontos especulativos de pouca importância na vida humana e alteram muito pouco o que se refere aos nossos interesses temporais ou espirituais, quer a conhecemos ou não. Os filósofos diferem a seu respeito, alguns sendo de uma opinião e outros de outra, e enquanto estão envolvidos em disputas acaloradas quanto a elas, outros podem muito bem deixá-los discutindo entre si, sem incomodarem muito a mente com isso, pouco se importando com saber se um ou outro está certo. Porém, não é assim em matéria de divindade. As doutrinas sobre divindade dizem respeito a quase todos. Elas tratam das coisas relacionadas à salvação e felicidade eterna de todos os homens. As pessoas comuns não podem dizer, abre aspas, deixemos essas questões para ministros e sacerdotes, que disputem entre si como puderem. Elas não nos interessam, fecha aspas, pois elas têm infinita importância para todos os seres humanos. Essas doutrinas relacionadas à essência, aos atributos e à existência de Deus dizem respeito a todos, por ser de infinita importância para as pessoas comuns, tanto quanto para os ministros saber que tipo de ser Deus é, visto que ele é um ser que criou todos nós. Abre aspas, nele vivemos e nos movemos e existimos, fecha aspas, que é o Senhor de todos, o ser a quem todos temos de prestar contas, que é a razão da nossa existência e a única fonte da nossa felicidade.
As doutrinas também relacionadas a Jesus Cristo e sua mediação, sua encarnação, sua vida e morte, sua ressurreição e ascensão, sua posição à destra do Pai e sua satisfação e intercessão interessam infinitamente as pessoas comuns, tanto quanto aos sacerdotes. Elas são tão necessitadas desse Salvador e de um interesse em sua pessoa, suas atuações, as coisas que ele fez e sofreu, quanto os ministros e sacerdotes. O mesmo pode ser dito das doutrinas relacionadas à maneira de justificação de um pecador ou à maneira pela qual ele se interessa na mediação de Cristo. Elas dizem respeito igualmente a todos, porque todos têm a mesma necessidade de justificação perante Deus. A condenação eterna a que todos estamos naturalmente expostos é igualmente terrível. Assim, com respeito às doutrinas relacionadas à obra do Espírito de Deus no coração, a aplicação da redenção ao nosso efetivo chamado e santificação, todos têm igual interesse nelas. Não há doutrina da divindade que não seja concernente, de uma maneira ou de outra, ao interesse eterno de todo cristão. Letra D. Em favor da mesma posição, podemos argumentar a partir dos grandes feitos por Deus para nos dar instrução nessas coisas. Quanto às outras ciências, ele nos deixou escolha à luz do nosso próprio raciocínio. Porém, tendo as coisas divinas uma importância infinitamente maior para nós, o Senhor não nos deixou à mercê de um guia certo. Ele mesmo nos forneceu a revelação da verdade acerca desses assuntos e fez grandes coisas para transmiti-los e confirmá-los a nós, levantando muitos profetas em diferentes eras, inspirando-os diretamente por seu Espírito Santo e confirmando a sua doutrina com inumeráveis milagres ou obras maravilhosas que fogem ao curso estabelecido da natureza. Sim, Deus levantou uma sucessão de profetas, a qual foi mantida durante várias eras. Foi fundamentalmente para esse fim que, de maneira tão maravilhosa, Deus separou o povo de Israel de todos os outros povos e o manteve separado, para que a Israel pudesse entregar os seus oráculos e para que, a partir do seu povo, eles pudessem ser transmitidos ao mundo. Também enviou frequentemente anjos para trazerem instruções divinas aos homens, e com frequência apareceu em símbolos miraculosos ou representações de sua presença. E agora, nesses últimos dias, enviou seu próprio Filho ao mundo para ser seu grande profeta, para nos ensinar a verdade divina. Hebreus 1:1, etc. Deus nos deu um livro de instruções divinas que contém a totalidade da divindade. Ora, ele fez essas coisas não somente para a instrução de ministros e homens de saber, e sim para a instrução de todos os homens, de todos os tipos, letrados e iletrados, homens, mulheres e crianças. E certamente, se Deus produziu coisas tão grandiosas para nos ensinar, nós devemos fazer algo para aprender. Vou repetir isso, irmãs. Deus nos deu um livro de instruções divinas que contém a totalidade da divindade. Ora, ele fez essas coisas não somente para a instrução de ministros e homens de saber, e sim para a instrução de todos os homens de todos os tipos, letrados e iletrados, homens, mulheres e crianças. E certamente, se Deus produziu coisas tão grandiosas para nos ensinar, nós devemos fazer algo para aprender. O fato de Deus dar instruções aos homens nesses assuntos não é uma atividade incidental, mas algo que ele empreendeu e levou a cabo por meio de grandes e maravilhosas dispensações. É algo em que seu coração se empenhou grandemente. Nas Escrituras, às vezes, isso se demonstra por Deus começar de madrugada a nos ensinar e nos enviar profetas e mestres. Abre aspas. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Fecha aspas. Jeremias 7:25. E também, abre aspas, eu vos falei começando de madrugada. Fecha aspas. 7:13. Esse é um discurso figurativo, significando que Deus fez isso como uma atividade de grande importância, da qual ele cuidou muito e na qual seu coração esteve muito envolvido, porque as pessoas têm como hábito levantar cedo para realizar as atividades em que estão diligentemente engajadas.
Se Deus esteve tão envolvido em ensinar, certamente não devemos ser negligentes em aprender, e sim fazer do crescer em conhecimento uma parte importante das atividades da nossa vida. Letra E. Isso pode ser argumentado com base na abundância das instruções que Deus nos deu, na grandeza do livro por Deus concedido, a fim de nos ensinar a divindade e na grande variedade ali contida. Muito foi ensinado por Moisés no passado e transmitido a nós. Depois disso, outros livros foram adicionados de tempos em tempos. Muitos nos é ensinado por Davi e Salomão, e muitas e excelentes são as instruções transmitidas pelos profetas. Contudo, não considerando tudo isso suficiente, Deus enviou, depois disso, Cristo e seus apóstolos, pelos quais é acrescentado um grande e excelente tesouro àquele livro sagrado, que será o nosso guia no estudo desse importante assunto. Esse livro foi escrito para o uso de todos. Todos são instruídos a examinar as Escrituras. Abre aspas, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Fecha aspas, João 5,39. E, abre aspas, buscai do livro do Senhor e lede. Fecha aspas, Isaías 34,16. Quem lê e compreende é declarado bendito. Abre aspas, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Fecha aspas, Apocalipse 1,3. Se isso é válido para esse livro específico do Apocalipse, muito mais o é para a Bíblia em geral. Nem devemos acreditar que Deus teria fornecido tal abundância de instruções se tivesse em mente que receber instrução fosse apenas uma preocupação secundária nossa. Deve-se considerar que todas aquelas abundantes instruções contidas nas Escrituras foram escritas para que possam ser compreendidas. Caso contrário, não são instruções. O que não é dado para que o aprendiz possa entender, não é dado para sua instrução. Se não nos esforçamos para crescer no conhecimento da divindade, grande parte dessas instruções será para nós em vão, porque não podemos receber das Escrituras mais benefício do que aquilo que entendemos. Temos razão para bendizer a Deus por Ele nos haver dado tão variada e abundante instrução na sua palavra, mas seremos hipócritas ao fazê-lo, afinal, não... Desculpa, irmãs. Temos razão para bendizer a Deus por Ele nos haver dado tão variada e abundante instrução na sua palavra. Mas seremos hipócritas ao fazê-lo se, afinal, nos contentarmos com uma pequena parte dessa instrução. Quando Deus abre diante de nós um tesouro tão grande para o suprimento das nossas necessidades e agradecemos a Ele por nos haver dado tanto, mas ao mesmo tempo nos dispusermos a permanecer destituídos da maior porção desse tesouro por preguiça de pegá-lo, isso demonstrará a insinceridade da nossa gratidão. Temos agora vantagens muito maiores para adquirir conhecimento da divindade do que o povo de Deus na antiguidade, porque desde então o cânone das Escrituras cresceu muito. Porém, se formos negligentes quanto às nossas vantagens, poderemos não ser merecedores delas e permaneceremos com tão pouco conhecimento quanto eles. Letra F. Por mais diligentemente que nos apliquemos, há espaço suficiente para aumentar o nosso conhecimento da verdade divina. Ninguém pode alegar que já sabe tudo para não se dedicar aplicadamente a adquirir conhecimento da divindade. Nem pode alegar que não precisa se aplicar diligentemente a conhecer tudo o que há para ser conhecido. Ninguém pode dar a desculpa de falta de oportunidade a qual se dedicar. Há espaço suficiente para nos dedicarmos para sempre a essa ciência divina com a máxima aplicação. Quem se dedicou mais de perto, estudou durante mais tempo e fez as maiores conquistas nesse conhecimento, conhece apenas um pouco do que há para ser conhecido. O assunto é inesgotável. O ser divino, que é o tema principal dessa ciência, é infinito e não há fim para a glória das suas perfeições. As suas obras, ao mesmo tempo, são maravilhosas e não podem ser descobertas com perfeição, especialmente a obra da redenção, sobre a qual principalmente a ciência da divindade trata, pois é repleta de insondáveis maravilhas. A palavra de Deus
que é dada para nossa instrução em divindade, contém o suficiente para nos ocupar até o fim da nossa vida. Então, deixaremos de ser investigado o suficiente para ocupar a mente dos mais capazes sacerdotes até o fim do mundo. O salmista encontrou um fim para as coisas humanas, mas nunca conseguiu encontrar um fim para o que está contido na palavra de Deus. Abre aspas. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Fecha aspas. Salmos 119, 96. Nessa ciência divina, há o suficiente para ocupar o entendimento de santos e anjos durante toda a eternidade. Letra G. Sem dúvida, compete a cada um se esforçar para ser excelente no conhecimento das coisas afeitas à sua profissão ou principal chamado. Desculpa, irmãs. Se aos homens compete se destacar em alguma coisa ou em alguma sabedoria ou conhecimento, certamente lhes compete destacar-se nos assuntos de sua principal atividade e obra. Porém, o chamado e obra de todo cristão é viver para Deus. Isso é denominado soberana vocação, em Filipenses 3,14. Essa é a atividade, e se me permitem dizer, o ofício de um cristão, sua principal ocupação. E, de fato, deveria ser a sua única ocupação. Nenhuma atividade deve ser desempenhada por um cristão se não for, de algum modo, parte disso. Portanto, certamente o cristão deve se esforçar por estar bem familiarizado com as coisas que pertencem a essa ocupação, para que possa cumpri-la e estar totalmente equipado para ela. A quem é chamado para ser soldado, é adequado se destacar na arte da guerra. É adequado a um marinheiro destacar-se na arte da navegação. É adequado a um médico destacar-se no conhecimento das coisas que pertencem à arte da fisiologia. Assim, é adequado a todo aquele que professa ser cristão e se dedica à prática do cristianismo se esforçar para ser excelente no conhecimento da divindade. Letra H. Pode-se argumentar, portanto, que Deus designou uma ordem de homens com a finalidade de ajudar as pessoas a obterem conhecimento acerca dessas coisas. Ele os designou para serem mestres, 1 Coríntios 12, 28, e colocou alguns na igreja, por primeiro apóstolos, em segundo profetas, em terceiro mestres. Abre aspas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Fecha aspas. Efésios 4, 11 e 12. Se Deus os designou para serem mestres, fazendo disso a atividade deles, fez com que a atividade deles fosse transmitir conhecimento. Porém, que tipo de conhecimento? Não o conhecimento da filosofia, das leis humanas ou das artes mecânicas, e sim da divindade. Se Deus fez com que a atividade de alguns fossem ser mestres, isso significa que fez com que a de outros fossem ser alunos, porque mestres e alunos são correlatos. Um nunca foi destinado a existir sem o outro. Deus nunca fez dever de alguns esforçar-se para ensinar quem não se obriga a esforçar-se para aprender. Ele não ordenou que os ministros se desgastem para transmitir conhecimento a quem não se aplica para recebê-lo. O nome pelo qual os cristãos são comumente chamados no Novo Testamento é discípulos. Essa palavra significa aprendiz ou alunos. Todos os cristãos são colocados na escola de Cristo, onde sua atividade é aprender, ou receber conhecimento de Cristo, seu Senhor e Mestre comum, e dos mestres subalternos por ele designados para instruir em seu nome. Letra I. Nas Escrituras, Deus revelou claramente ser a sua vontade que todos os cristãos se empenhem diligentemente em distinguir-se no conhecimento das coisas divinas. É a vontade revelada de Deus que os cristãos não apenas tenham algum conhecimento de coisas dessa natureza, mas que sejam enriquecidos com todo o conhecimento. Abre aspas. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Fecha aspas. 1 Coríntios 1, 4 e 5. Assim orou fervorosamente o apóstolo para que os filipenses cristãos pudessem abundar cada vez mais
não apenas em amor, mas em conhecimento cristão. Abre aspas. E também faço essa oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Filipenses, fecha aspas, Filipenses 1:9. Assim, o apóstolo Pedro aconselha, abre aspas, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, fecha aspas, 2 Pedro 1:5. E o apóstolo Paulo, no capítulo seguinte, aquele em que está o texto, aconselha os hebreus cristãos a, deixando os primeiros princípios da doutrina de Cristo, prosseguirem para a perfeição. De modo algum ele desejaria que eles permanecessem para sempre apenas nas doutrinas fundamentais de arrependimento, fé, ressurreição dos mortos e juízo eterno, nas quais foram instruídos quando batizados em sua iniciação ao cristianismo. Veja Hebreus 6. Terminamos aqui, irmãs, a segunda parte do capítulo 5.